Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A polícia de São Paulo pede pela terceira vez a prisão de Fernando Sastre Filho. O empresário dirigia o carro em alta velocidade que bateu e matou um motorista de aplicativo em São Paulo. Peritos fizeram hoje a reconstituição do acidente. A vacinação depois dos 50 anos. Manter a caderneta em dia pode ajudar na proteção na fase adulta. Pesquisa do IBGE mostra que 468 mil famílias do estado do Rio vivem em situação de insegurança alimentar moderada ou grave. E ainda, a Catedral de Brasília busca parcerias na iniciativa privada para reformar um dos mais importantes monumentos da capital federal. Quinta-feira, dia 25 de abril, agora no Brasil TV. A polícia de São Paulo concluiu um inquérito sobre o acidente com o carro esportivo que bateu num veículo e acabou matando um motorista de aplicativo. Fernando Sastre Filho foi indiciado por homicídio doloso, lesão corporal e fuga do local do acidente. A polícia também voltou a pedir a prisão dele. Hoje, peritos fizeram a reconstituição do acidente. A avenida, na zona leste de São Paulo, foi interditada pouco antes das 10 horas da manhã por agentes de trânsito e pela PM, num trecho de 235 metros. Com mapas da área, o grupo de peritos da Polícia Científica usou equipamentos que vão dar mais informações sobre o caso, como as distâncias percorridas e de que maneira o carro esportivo, dirigido por Fernando Sastre Filho, atingiu o veículo onde estava o motorista de aplicativo, Ornaldo da Silva Viana. Os peritos também usaram 2 scanners, como este, que capta imagens em 360 graus. Em cada trecho da avenida, o equipamento foi colocado em pelo menos 10 pontos, para elaborar o mapeamento. O drone captou as imagens de cima e os scanners da altura da rua. Somadas, essas tecnologias permitem o mapeamento completo dessa área para criar uma espécie de filme, uma reconstituição virtual do momento da batida. O acidente foi na madrugada do dia 31 de março, domingo de Páscoa, na avenida onde o limite de velocidade é de 50 km por hora. O laudo do Instituto de Criminalística de São Paulo afirma que antes da batida, o carro esportivo chegou a 156,4 km por hora e que no momento da colisão, a velocidade era de 114,8 km por hora. O acidente matou o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos. De acordo com a perícia, o carro de Ornaldo estava a 40 km por hora neste trecho da avenida e a 38,3 km por hora ao ser atingido na traseira pelo carro do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho. O amigo de Fernando, o estudante de medicina Marcos Vinícius Machado Rocha, que estava no banco do carona, ficou gravemente ferido. Já teve alta do hospital e se recupera em casa. Horas antes da batida, Fernando estava com a namorada e um casal de amigos neste restaurante na Zona Leste. Na comanda da mesa constam uma caipirinha de vodka e 8 drinks feitos com uísque e outras bebidas alcoólicas. E testemunhas afirmaram que Fernando bebeu antes de dirigir. Ele nega. Fernando Sastre responde em liberdade por 3 crimes: homicídio com dolo eventual, lesão corporal, por ter ferido um amigo que estava no banco do passageiro e fuga do local do acidente. A polícia fez um novo pedido de prisão e aguarda a manifestação da justiça. A mãe de Fernando também foi indiciada como coautora por fuga do local do acidente. A TV Globo teve acesso com exclusividade às imagens das câmeras corporais dos policiais militares que atenderam a essa ocorrência no dia 31 de março. Os policiais chegaram pouco tempo depois do acidente. Solicita apoio da CET para Salim Faramaluf, a ocorrência dessa equipe. Um dos PMs conversa com as primeiras testemunhas que viram a batida. A senhora viu o acidente? A gente viu, foi? Eles passaram pela gente. Passou uns 200 por hora na frente, ele pegou desviado de um carro e bateu nesse. Aí a gente foi o primeiro a encostar, eu tirei os 2 lá dentro do carro, o tiozinho tinha como mexer, que ele tava muito. Os primeiros a descer e ajudar eles a saírem do carro
Os dois meninos tá bem, o outro aí até fraturou a coluna, tava meio bagunçado, mas o motorista tá 100% bem. E aí a gente segurou. As testemunhas estavam se referindo a Fernando Sastre Filho e ao amigo dele, Marcos Vinícius Machado Rocha. O policial militar fala para outra PM que Fernando está indo embora e ela pede para segurá-lo. Onde ele vai? O policial vai atrás dele na avenida. Fernando Sastre Filho está com a mãe, Daniela Cristina de Medeiros. O senhor era o condutor do carro? Tá, então, só que a gente tem que qualificar ele. Cadê sua CNH? Você já passou tudo pra ele. Passei aqui, vamos... Tá tudo com ele já. Só que você não pode tirar ele daqui assim. A gente tem que qualificar primeiro para depois a senhora retirar. A mãe de Fernando tinha ido imediatamente para o local assim que soube do acidente. Ela disse para os policiais que queria levar o filho para o hospital. Os PMs acabaram liberando Fernando, sem fazer o teste do bafômetro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você vai ali pra fazer um raio-x. Como é que é seu nome? Fernando. Você tem etilômetro? Não. Vamos lá, Fernando. Eu vou anotar os seus dados, tá? Pelo amor de Deus, deixa eu... Durante todo o tempo, a mãe de Fernando insiste para tirar o filho dali. Daniela, o médico já examinou ele? Não, ainda não, por isso que eu quero levar. Ele não quis ser atendido porque o bombeiro e a ambulância estavam aqui. Levou um amigo dele que foi... Eu quero Marcos. Tava mais... Foi socorrer, que tava aparentemente com a costela fraturada. A policial então pergunta para Fernando o que de fato aconteceu. Conta pra mim o que aconteceu, Fernando. Você bateu 60? Ele não sabe. Não, o Marcos se machucou. O Marcos... Seu nariz tá sangrando. Você só lembra disso, você não lembra mais nada que aconteceu. Você só lembra que tava com seu amigo. Não, a gente tava saindo da festa, a gente ia ir pra minha casa, jogar sinuca. Aí, do nada, aconteceu um acidente horrível e aconteceu isso. Não lembro mais de nada. Lê o que você me disse, vê se é isso mesmo pra você assinar. É isso. Tá, você vai assinar com o seu dedo aqui, ó. Pode ir agora? A senhora vai levar ele pra qual São hospital? Luís. Pro São Luís. Do São Luís. Tá. Mas aonde tá o Marcos? Do São Luís. Vai Pode ir? Pode Obrigado. ir lá, Obrigada. de nada. Vamos lá, lindão. Vamos, Socorro Fernando. você. Nada, nada. No hospital. Utilizado esses caras. Sim. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que os PMs erraram ao não submeter Fernando Sastre Filho ao teste do bafômetro. Testemunhas afirmam à polícia que Fernando bebeu antes de dirigir. No depoimento, ele negou que tenha bebido naquela noite. Nós procuramos novamente as defesas de Fernando Sastre de Andrade Filho e da mãe dele, Daniela Cristina de Medeiros Andrade, mas ainda não tivemos resposta. Uma motorista perdeu o controle da direção e invadiu uma loja de departamentos dentro de um shopping em Salvador no início da tarde de hoje. O Vitor Castro foi até lá. Olá, os clientes deste shopping aqui na região da Barra, em Salvador, tomaram um grande susto no início da tarde de hoje. Uma motorista perdeu o controle do carro e acabou invadindo uma loja de departamentos que tem acesso no estacionamento do shopping. A situação ocorreu por volta das 12h20 e a informação inicial é de que ninguém ficou gravemente ferido. Essa senhora que estava dirigindo o veículo foi retirada do carro com a ajuda dos profissionais que atuam no próprio shopping e foi levada em uma cadeira de rodas para receber atendimento. A loja foi interditada nos dois acessos e os motoristas tiveram que buscar uma outra saída para retirar os veículos. Foram enterrados os corpos dos 4 policiais militares que morreram num acidente na BR-364, no interior de Goiás. A Eliane Moreira tem mais informações para a gente. Olá, amigos do Brasil TV. Os corpos dos 4 policiais militares foram enterrados no fim da tarde de hoje. Antes disso, os corpos dos PMs saíram em cortejo em carros do Corpo de Bombeiros pelas principais avenidas de Goiânia. Vários colegas em viaturas participaram da despedida.
Os corpos foram levados para a Academia de Polícia Militar, onde foram velados. Os policiais militares estavam numa viatura que bateu de frente com uma carreta entre as cidades de Rio Verde e Caçu na noite de ontem. O motorista da carreta teve apenas ferimentos leves e já recebeu alta hospitalar. O estado decretou luto de 3 dias. O resultado do teste do bafômetro do motorista deu negativo. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente. Eu volto com você. A Polícia Civil de Mato Grosso descobriu um alambique dentro da maior penitenciária do estado, em Cuiabá. Os presos usavam restos de pão e de comida para fermentar a bebida, conhecida como choca, dentro de uma cela. No espaço havia 4 litros da cachaça já pronta e várias garrafas de água. A polícia apreendeu 13 celulares e mais de 40 porções de maconha. A Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso disse que os presos envolvidos podem ficar em isolamento por até 30 dias ou perder parte da remissão da pena. Quinta-feira foi difícil para quem depende do transporte público em São Luís. É que os funcionários das empresas de ônibus das linhas intermunicipais da região metropolitana entraram em greve hoje cedo. A paralisação é por tempo indeterminado. A paralisação começou nas primeiras horas da manhã de hoje e pegou a população de surpresa. Os rodoviários que fazem parte do sistema semi-urbano, que transportam passageiros entre os 4 municípios da região metropolitana de São Luís, resolveram paralisar as atividades, segundo o sindicato da categoria, por causa do atraso no pagamento do salário. São mais de 100 mil passageiros que dependem do transporte semi-urbano da região metropolitana e que estão, no dia de hoje, se virando, pegando outro tipo de transporte, como vans, e pagando mais caro por isso. Cerca de 70 linhas que fazem justamente esse trajeto entre os municípios da região metropolitana, essas estão sem nenhum tipo de coletivo. Douglas Pinto, de São Luís, para o Brasil TV. A gente fala agora de vacinação. Manter a caderneta atualizada é uma das formas de evitar doenças. Mas vacina não é coisa só para criança, não. Adultos também precisam ficar atentos ao calendário vacinal. Seu Antônio exibe orgulhoso os cartões de vacinação. Aos 68 anos, tomou todas as vacinas de rotina, os reforços. As de gripe, toma todo ano. E as de Covid também tomou. Para não ter os problemas, que eu corro de problema, somente de saúde. Eu fico doente quando eu estou mais doente. Eu fico mais doente ainda. Então eu procuro sair desse quadro o mais rápido possível e tiver como prevenir, eu já começo a prevenir. O exemplo de seu Antônio é aquele que deve ser seguido por todo mundo. A gente sabe da importância de vacinar as crianças, mas muitos esquecem de que os adultos também precisam tomar vacinas, como a de hepatite B, difteria e tétano, cachumba, varíola e rubéola, essa última quando a pessoa não tomou quando criança, e febre amarela, por exemplo. A última que Shirley tomou foi a de febre amarela. Era a que faltava porque todas as outras estão em dia. Eu já tomei da gripe, já tomei da Covid, a última da Covid também tomei. Na minha família inteira, todo mundo tomou a vacina. A Covid, a gente está tudo em dias direitinho, tomou todas as que o governo liberou. E para tomar essas vacinas, basta procurar uma unidade de saúde pertinho de casa. Basta trazer o cartão do SUS e o seu cartão de vacina para que ele possa ser atualizado aqui na nossa unidade. Anaíse tem 59 anos. Ela toma todas as vacinas que estão disponíveis para a idade dela. Acha muito importante se imunizar e é a incentivadora da família. Liberou, a gente tem que tomar. Minha filha, meu genro, meu marido, meus netos, tudo em dias. Pernambuco confirmou a segunda morte por dengue. Uma mulher de 47 anos que morava em Moreilândia, no Sertão. Ela tinha pressão alta. A mulher recebeu atendimento médico, mas morreu no Recife. O estado investiga outras 30 mortes e tem agora 22.459 casos prováveis da doença. 1.921 estão confirmados.
Uma pesquisa do IBGE, divulgada hoje, mostra que 468 mil famílias do estado do Rio vivem em situação de insegurança alimentar moderada ou grave. Na região sudeste, Rio e São Paulo têm a pior situação. O vidro partido da janela é como o coração da mãe, que ouve um pedido de um filho e não pode atender. Não tem. Eu costumo ensinar eles, quando tem, quando não tem, vamos orar a Deus para ter. Mas é difícil. Tatiana tem 8 filhos e mora numa casa de 2 cômodos em Campo Grande, na Zona Oeste. Por causa da geladeira vazia, 6 crianças passaram a morar com parentes dela. É um sofrimento que eu sei que é pro bem. Se eles estivessem comigo agora, estaria na mesma situação. A única fonte de renda é o Bolsa Família. São R$ 600 por mês. Não sobra quase nada depois de pagar o aluguel. Essa é a despensa da Tatiana hoje. Tem arroz, um pouco de feijão, açúcar e óleo. Tudo foi doado. É o suficiente para 2 semanas. Mas de proteína, só tem um pouco de frango, que vai ser dividido no almoço. E amanhã, como será? Deus proverá. Não tem carne. Não tem carne. Como é que é viver assim? É difícil, mas nós se adapta. Não fosse essa solidariedade? Eu não sei o que seria. Hoje, o IBGE divulgou os números da insegurança alimentar no Brasil, com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Um problema que atinge quase 24% dos domicílios do estado. No Rio de Janeiro, em 468 mil casas, o problema é mais grave. Além da incerteza de ter um prato de comida na mesa, as famílias precisam mudar o tipo de alimento, o que altera a qualidade e a quantidade. Uma realidade que a Rita conhece muito bem. Ela está desempregada há 5 anos. Já deixou de comer para oferecer aos filhos. É que tinha pouca mistura, né? E se eu fosse comer, eles não iam comer. Então, eu preferi botar para eles eu comer arroz e feijão. Aí o Maurício olhou e falou assim, cadê a sua? Eu falei, não quero não, estou enjoada. Mas mentira. É porque se eu fosse comer naquele momento, ia faltar para eles. Então, eu preferi eles. E não foi uma vez, não. Foi várias vezes. Eu deixei de comer para dar para eles. A proporção de domicílios fluminenses em insegurança alimentar moderada ou grave era de 5,1% em 2013. Em 2018, subiu para 10,2%. Em 2023, o percentual caiu para 6,9%. É a 9ª menor taxa de insegurança alimentar moderada e grave do país. Mas na região sudeste, o Rio tem, junto com São Paulo, a pior situação. Não tem tido dinheiro nem para comida? Direito não. Não. O pouco que a gente consegue tem que pagar uma conta e pagar outra. E não consigo acertar as contas que eu devo. E as pessoas não entendem. Além de Rita, um dos filhos também está desempregado. E o mais novo tem autismo. A única renda é de bicos, mas não tem sido suficiente nem para as contas do mês. Já atende uma demanda e surgem outras demandas. E assim, a gente tem tentado se equilibrar dessa maneira, mas a gente recorre a outras ajudas, no caso. Mas infelizmente não tem sido suficiente. Hoje você só tem o pé de galinha e ovo para o almoço? Só. E carcaça. Hoje só. É o nosso melhor. Citando dados da pesquisa do IBGE, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome afirmou que cerca de 24 milhões de pessoas saíram da situação de insegurança alimentar e nutricional grave em um ano. O Ministério disse ainda que os avanços econômicos foram acompanhados por medidas sociais, como o novo Bolsa Família e o benefício Primeira Infância. A seguir, a vistoria na misteriosa cratera que avança em direção a algumas casas na cidade de Lupércio, no interior de São Paulo. É daqui a pouquinho.
Técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas e agentes da Defesa Civil de São Paulo fizeram uma vistoria na misteriosa cratera que está avançando em direção a algumas casas na cidade de Lupércio, no interior do estado. A gente falou desse caso ontem aqui no Brasil TV. Os moradores estão assustados e esperam uma solução para esse problema. Equipes do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e da Defesa Civil do Estado passaram horas vistoriando cada centímetro da cratera em Lupércio. A análise é para descobrir a origem e a estrutura da erosão. A gente está analisando a situação e vamos fazer um relatório. Esse relatório vai ser encaminhado para a Defesa Civil, né? A Defesa Civil do Estado encaminha para o município, com algumas outras sugestões de medidas emergenciais. Qual é o objetivo disso? É evitar que o processo chegue, né, na via e eventualmente nas casas. A cratera, que começou no campo, hoje está muito perto da cidade e com dimensões assustadoras. São cerca de 300 metros de extensão, 15 metros de profundidade e até 25 de largura. A prefeitura diz que a erosão existe desde 2007, só que por causa das últimas chuvas ela aumentou bastante. Os moradores estão assustados. Era lá embaixo que ficava o buraco. Já está aqui em cima, está saindo na pista aqui, pô. Tu já pensou se ia tudo isso aí? O receio do seu Mário é mais do que justificável. A distância da casa dele para a cratera é de apenas alguns passos. O que separa ele e a família da erosão é apenas essa rua aqui. Eu já tive muito medo, porque até a semana passada ele estava aqui na cerca, né? Cada vez mais está chegando, né? Até o momento, a prefeitura fez obras emergenciais para tentar frear o avanço da cratera. Perto da rua foram colocadas lonas sobre a terra para protegê-la de novas erosões. As medidas, elas estão corretas, são medidas aceitáveis para uma situação de emergência, né? Então, com certeza, para as chuvas moderadas, o que foi feito aqui é o suficiente para impedir que isso avance para atingir a via. Apesar disso, o município foi intimado pela Justiça a prestar esclarecimentos sobre as ações de contenção. A prefeitura alega que tentou acessar o terreno particular onde fica a cratera, mas teve a entrada negada pelo proprietário. Na semana passada, a gestão municipal entrou com um processo de desapropriação da área para fazer as obras. Ela ainda aguarda a decisão judicial. Enquanto isso, o IPT diz que não é necessário desocupar as casas que estão próximas da cratera. Por enquanto não. O que vai ser proposto aqui, uma das coisas que a gente vai propor, é o monitoramento dessa evolução. À medida que se ocorrer novas evoluções, aí sim a Defesa Civil vai ter que tomar providência de retirar as pessoas. Mas por enquanto não há essa necessidade. Nós tentamos contato com o dono da propriedade, mas ele não foi localizado. A Arquidiocese de Brasília apresentou um projeto de restauração da catedral. O local, que é patrimônio cultural da Unesco e foi tombado como monumento histórico e artístico nacional pelo IPHAN, agora precisa de parceiros para custear a revitalização, caso o projeto seja aprovado. Nas mãos, a estátua de bronze do profeta carrega o pergaminho, símbolo da escrita, o registro da história. História que não pode ser apagada e não deve. Mas aqui na Catedral Metropolitana, a sujeira vem ofuscando o brilho desse ponto turístico monumental, projetado por Oscar Niemeyer. A pintura está gasta, o vidro que cerca as paredes, quebrado. E veja só as condições do espelho d'água. O lodo tomou conta. Logo ao lado, o sino da igreja está sem funcionar. Um raio atingiu a estrutura e queimou o sistema eletrônico há quase 5 anos. A última grande reforma na catedral foi em 2012. Na época, a pintura foi recuperada, os vitrais e o campanário dos sinos também receberam melhorias. Os cabos que sustentam os arcanjos do Alfredo Seschiati foram trocados. O investimento era da Petrobras. Agora, para mudar esse cenário, um projeto divulgado nesta quarta-feira quer reunir a iniciativa privada para revitalizar a catedral. O custo, 50 milhões de reais, cerca de 10 milhões por ano. Hoje, a Arquidiocese de Brasília é quem cobre os custos da catedral. Segundo a Arquidiocese, somados, os custos com a folha de pagamento e manutenção chegam a 2,5 milhões de reais por ano.
A proposta prevê impermeabilizar o espelho d'água, alterar o projeto de iluminação e construir quiosques ao lado da catedral. A área hoje é ocupada por vendedores de flores e ambulantes. O projeto de revitalização é da Arquidiocese de Brasília. A proposta também prevê reformar toda essa parte de dentro aqui da catedral. Quando chove forte, a água passa pelas fissuras da parede e do vidro e infiltra por toda essa parte. Nosso projeto ele é dividido em 3 fases. A primeira fase é dar a conhecer a sociedade para poder atrair investidores da iniciativa privada, sendo assim amigos da catedral, empresa amigos da catedral. No segundo momento, essa revitalização, ela quer, por exemplo, trazer uma pintura para a catedral, revitalização do espelho d'água, o funcionamento aqui do campanário, isto é, os sinos, aqui fora da catedral, trazer uns quiosques móveis, não é, para que o turista também seja bem acolhido. Dentro da catedral, o sistema de iluminação moderno com o sistema de aplicativo para ajudar na visita guiada daqueles turistas que aqui vêm. Mas a área central é tombada, segue regras e critérios de preservação. Este projeto já foi submetido ao IPHAN, está lá em análise, porque nós sabemos que nada pode ser feito sem aprovação do IPHAN. Primeiro é o nosso objetivo, caminhar juntos, junto com o IPHAN, junto com o governo do Distrito Federal e com a comunidade, com a imprensa, porque o objetivo nosso é proteger, revitalizar, para que se tenha sempre esse monumento sendo sede da Igreja Católica, sendo um ambiente de acolhimento para o aspecto turístico, cultural e religioso da nossa capital. É um dos lugares mais bonitos de Brasília e precisa sim ter um cuidado, uma atenção especial. Primeira impressão muda tudo, Então acho que seria importante ter uma atenção especial à nossa catedral. Em nota, o IPHAN confirmou que recebeu uma versão preliminar do projeto da Arquidiocese, mas só dará um parecer definitivo autorizando ou não a restauração da catedral quando o projeto final for apresentado. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau.